Eu nunca imaginei que estaria aqui, contando algo que ainda me arrepia até os ossos. Meu nome é Everaldo, moro no interior de Goiás, numa região cercada por morros, matas fechadas e lendas que passam de geração em geração. Eu sempre fui cético, sabe? Dessas pessoas que escutam as histórias de assombração na roda de conversa e ri por dentro, achando que tudo não passa de invenção para assustar a criança. Mas naquela noite, naquela maldita noite no açude, tudo mudou. Era uma sexta-feira quente, o tipo de dia que parece que o calor nunca vai embora, nem mesmo quando o sol se põe. Eu e meus amigos, o Zeca, o Tonho e o Arlindo, decidimos dar uma escapada até o açude da fazenda do seu Joaquim. Era o nosso ponto favorito para jogar conversa fora, tomar umas cervejas e dar um mergulho para aliviar o calor. O lugar ficava meio afastado, cercado por um matagal denso, mas era tranquilo, ou pelo menos assim a gente pensava. Chegamos lá umas 9:30 da noite. A lua estava cheia, brilhando forte, iluminando o açude de um jeito quase mágico. O Zeca, que era o mais brincalhão, começou com aquelas histórias de lobisomem que ele adorava contar para assustar os outros. Ele dizia que o pai dele já tinha visto um bicho estranho correndo pelo mato ali perto. Algo que não era nem cachorro, nem lobo. Eu ria, como sempre. Para de ser besta, Zeca. Essas coisas não existem, não, falei, enquanto abria outra cerveja. Mas, dessa vez, o Arlindo, que era o mais quieto do grupo, não riu. Ele olhou pra gente com uma cara séria e disse: "Vocês acham que é só conversa fiada, né? Mas tem gente que viu, e quem viu, não esquece. Aqui na região, há anos, falam de um bicho grande, com corpo de homem e cara de animal. Quem cruza o caminho dele não sai inteiro." Na hora, a conversa perdeu o clima de brincadeira. Não sei explicar, mas um arrepio estranho subiu pelas minhas costas. Resolvi mudar de assunto e fui até a beira do açude para lavar o rosto. Enquanto a água gelada escorria pelas minhas mãos, eu ouvi um barulho no mato. Algo como galhos quebrando, passos pesados. "Vocês ouviram isso?" perguntei, olhando para os outros. O Zeca riu, mas o riso dele estava diferente, meio nervoso. "Ah, deve ser algum bicho pequeno, tipo tatu ou porco do mato", ele disse, mas dava para ver que ele não acreditava no próprio argumento. Foi quando tudo começou a ficar estranho. Primeiro, os sons do mato desapareceram. Não tinha mais grilo, não tinha mais nada, só o silêncio absoluto. Depois, veio aquele cheiro, um fedor horrível, de carne podre misturada com pelos molhados. Tonho, que estava sentado no barranco, levantou rápido e disse: "Tem algo errado aqui, gente. Vamos embora." Antes que a gente pudesse reagir, ouvimos um rosnado baixo, gutural, vindo da escuridão. Era diferente de qualquer som que eu já tinha ouvido antes, como se fosse uma mistura de animal selvagem com algo humano. Meu coração disparou. Ficamos todos congelados, tentando entender de onde vinha o som. De repente, o matagal do outro lado do açude começou a se mexer violentamente. A lua cheia revelou algo saindo das sombras. Era enorme, com mais de 2 metros de altura, coberto de pelos negros e olhos que brilhavam num vermelho intenso, quase hipnótico. A criatura tinha uma postura humana, mas o rosto era de lobo, com presas longas e afiadas que brilhavam na luz da lua. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Ninguém conseguia se mexer. O monstro ficou parado por um momento, nos observando, como se estivesse escolhendo a próxima presa. Foi o Zeca que quebrou o transe, soltando um grito desesperado e correndo na direção oposta. Isso pareceu irritar o bicho, que soltou um urro ensurdecedor e disparou atrás dele. Naquele momento, o instinto de sobrevivência tomou conta. Eu gritei para os outros correrem e saí em disparada, sem olhar para trás. O som dos galhos quebrando e os gritos do Zeca ecoavam pelo mato. Eu não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava fugir. Por um momento, pensei que tinha conseguido escapar. O silêncio voltou e o cheiro desapareceu. Mas foi quando ouvi passos pesados vindo na minha direção que percebi que estava sendo caçado. A adrenalina tomou conta de mim, e eu corri o mais rápido que pude, desviando dos galhos e pedras pelo caminho. Meu coração parecia que ia explodir. Escutei o Tonho gritando mais ao longe, mas não consegui entender o que ele dizia. Cada passo do bicho atrás de mim fazia o chão tremer, e eu sabia que ele estava perto demais.
Tropecei em uma raiz e caí de cara no chão. Quando tentei me levantar, senti aquele cheiro horrível de novo, ainda mais forte. O monstro estava lá, parado a poucos metros de mim, rosnando baixo, como se estivesse se divertindo com o meu desespero. Eu não tinha mais para onde correr. A criatura deu um passo à frente, seus olhos vermelhos fixos nos meus. Foi quando ouvi um tiro ecoar pela noite. O som foi tão alto que me fez pular. A criatura parou e virou a cabeça em direção ao barulho. Outro tiro veio em seguida, e o bicho soltou um urro de dor, recuando para as sombras. Meu coração estava a mil, mas eu sabia que essa era a minha chance. Levantei e corri, sem olhar para trás, até encontrar o Arlindo e o Tonho perto da estrada. Quem atirou? Perguntei, ofegante. Eles estavam tão assustados quanto eu. Sei lá, mas salvou a nossa pele, respondeu o Tonho. Depois daquela noite, prometemos nunca mais voltar ao açude. Mas o pior é que, mesmo longe dali, eu ainda sinto que estou sendo observado. Às vezes, ouço passos pesados no mato perto da minha casa, e aquele cheiro horrível volta, como um aviso. Não sei o que era aquela coisa, mas sei que não era desse mundo. E, se você ouvir histórias sobre o lobisomem do interior de Goiás, acredite, porque eu vi, e só estou vivo para contar isso por pura sorte. Meu nome é Luciano, e eu sou um homem simples do Pantanal. Passei a vida toda aqui, entre as águas, os jacarés e as matas fechadas. Sempre acreditei que conhecia cada canto dessa região, cada som da floresta e cada rastro deixado pelos animais. Mas naquela noite, percebi que o Pantanal esconde muito mais do que eu podia imaginar. E o que eu descobri quase me custou a vida. Era uma noite quente e abafada, do jeito que só o Pantanal sabe ser. Eu, o Jônio e o Beto, dois amigos de infância, decidimos ir até um ponto mais afastado do rio para pescar. Não era algo incomum. Crescemos nesse lugar e conhecemos bem os perigos. Sempre respeitamos os bichos e a natureza. Mas aquela noite tinha algo diferente. Desde o início, tudo parecia errado. Chegamos ao local quando o sol estava se pondo. O rio refletia um tom alaranjado, e os sons da mata estavam mais altos do que o normal. Pássaros cantavam de forma estridente, e os bugios soltavam gritos que pareciam ecoar pela eternidade. O Jônio, sempre mais supersticioso, comentou: "Vocês já repararam que, quando o bicho vai pegar, a mata fica assim, agitada demais?" A gente riu, mas era um riso nervoso. Algo no ar fazia a gente sentir que talvez ele estivesse certo. Montamos o acampamento perto de uma árvore grande, uma dessas que parece ter mais de 100 anos. Começamos a pescar enquanto a noite caía rápido, e o silêncio tomou conta do lugar. Era estranho. O barulho dos bichos simplesmente parou de repente. Nenhum grilo, nenhum sapo, nada. É o tipo de silêncio que não é natural, que faz a pele arrepiar. O Beto foi o primeiro a notar. Vocês perceberam que tudo ficou quieto, e isso não é bom sinal. De repente, veio o cheiro, um odor horrível, de carne podre e pelos molhados. Era tão forte que dava vontade de vomitar. Eu olhei para os outros e vi que eles também estavam incomodados. "Isso é algum bicho morto por perto?" Perguntei, tentando entender. Mas a verdade é que aquilo não parecia normal. Foi quando ouvimos o primeiro som, um rosnado baixo, vindo de algum lugar no meio das árvores. Não era de jacaré, não era de onça. Era algo diferente, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Ficamos todos parados, tentando identificar de onde vinha. O Jônio, com os olhos arregalados, sussurrou: "Vocês já ouviram falar do lobisomem do Pantanal?" Eu ia mandar ele calar a boca, mas não deu tempo. O som de galho se quebrando veio tão rápido que mal tivemos chance de reagir. Alguma coisa estava se movendo pela mata, vindo direto na nossa direção. Pegamos nossas lanternas e miramos na escuridão. Foi quando vimos os olhos. 2 pontos brilhantes, vermelhos como brasa, nos encarando do meio das árvores. O Beto gritou, e isso pareceu ser o gatilho para a coisa sair do lugar. Era enorme, com pelo negro brilhando sob a luz das lanternas. Tinha uma postura humana, mas as mãos eram como garras, e o rosto era de um lobo, com presas que refletiam a luz. Nunca vi nada tão assustador na minha vida. "Corre para a árvore!" gritei, sem pensar 2 vezes. A gente largou tudo: vara de pesca, mochila, lanterna.
e subiu naquela árvore como se nossas vidas dependessem disso. E, para falar a verdade, dependiam mesmo. O bicho chegou ao acampamento em segundos, derrubando tudo pelo caminho. Ele farejava o ar, procurando por nós, enquanto soltava um rosnado que fazia meu coração parecer que ia explodir. Ficamos quietos, tentando controlar a respiração. Mas o Beto, nervoso do jeito que é, deixou escapar um soluço. Foi o bastante para o bicho se virar na nossa direção. Ele olhou para cima, direto pra gente, e deu um salto que fez o galho onde estávamos tremer. Por sorte, a árvore era alta e robusta, e ele não conseguiu nos alcançar. Mas o monstro não desistiu. Ficou rondando a base, arranhando o tronco e soltando aquele rosnado horrível. Enquanto estávamos em cima da árvore, o tempo parecia se arrastar. O bicho continuava ali, como se soubesse que, mais cedo ou mais tarde, teríamos que descer. O Jônio, tentando se manter calmo, sussurrou: "É melhor rezar, porque se isso é um lobisomem mesmo, a gente precisa de proteção divina." Eu, que nunca fui muito religioso, comecei a murmurar uma oração, sentindo que não tinha mais nada a fazer. De repente, um som distante cortou o ar. Era o barulho de um berrante, vindo de algum lugar no meio do mato. O bicho parou na hora, como se estivesse ouvindo algo que o incomodava. Ele deu um passo para trás, uivou tão alto que eu senti meus ossos vibrarem e desapareceu na escuridão. Nós ficamos ali, congelados, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois de algum tempo, resolvemos descer da árvore, mas com muito cuidado. Pegamos o que sobrou do acampamento e saímos dali o mais rápido que podíamos. A cada passo, eu olhava para trás, esperando ver aqueles olhos vermelhos de novo. Mas, por sorte, não vimos mais nada. Quando finalmente chegamos à vila, contamos o que aconteceu para alguns dos moradores mais velhos. Eles não pareciam surpresos. "O lobisomem aparece depois da meia-noite", disse um senhor com uma voz grave. "Vocês tiveram sorte de escapar. Ele não costuma deixar sobreviventes." Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. Ainda sinto o cheiro horrível de vez em quando, e não consigo deixar de olhar para as árvores ao cair da noite. O Pantanal continua sendo meu lar, mas agora eu sei que ele guarda segredos que talvez seja melhor não descobrir. E se você quer ouvir mais histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal, porque as coisas mais assustadoras acontecem depois da meia-noite. Até a próxima.